A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de 1 Samuel. Amém? Espero que estejam todos bem. Vamos juntos agora. Vamos orar antes de tudo. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, misericórdia, zelo e carinho para com todos nós. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Ó meu Deus, prepare-nos para receber a Tua Palavra, ministre os nossos corações, que o Espírito Santo esteja ministrado e o homem seja apenas um instrumento de Tuas mãos, Pai. Prepare-nos, Pai, possamos aprender mais de Ti para pôrmos em prática em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos começar sem muita demora. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 2 de 1 Samuel fala assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. A rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aqui nesse capítulo, amados, nós vamos ver que a devoção da Ana e do Samuel, a fidelidade deles, contrasta, né, com a depravação dos filhos de Eli. Depois de entregar seu filho, a Ana ela se derramou, ela abriu o coração ao Senhor, ela se derramou ao Senhor, né? Expressão de toda a gratidão dela. Em parte desse cântico de Ana, nós podemos perceber assim, que parece ser uma repreensão às palavras de Penina, né? As palavras que Penina proferia, falava para ferir a Ana. Mas vai muito além disso. A Ana aqui está tendo um deslumbre do reino, da glória do reino, né? Do triunfo de Israel. Um vislumbre do reinado de Jesus, reinado de Cristo. Ela está tendo esse vislumbre aqui. A gente deve perceber isso. É interessante aqui que no versículo 8 fala que o Senhor colocou a terra, sobre os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Porque isso aqui era uma ideia da antiguidade. Na antiguidade se acreditava que o mundo, que a terra, estava sentado sobre grandes pilares. Não estava solto no espaço girando. Estava sentado sobre grandes pilares. Essa era a ideia na antiguidade. Então, isso que ela fala aqui. Deus colocou o mundo assentado nos pilares. O que é a ideia, mas não é o que é real, né? Vemos aqui que esse cântico de Ana, com certeza, influenciou, né, o cântico de Maria, que está lá em Lucas 1, do 46 ao 55. Com certeza, ele é influenciado por esse cântico da Ana. Tá? Depois desse tempo aqui das festas,
o Eucana e a sua família voltaram para Ramá, que ele ia lá anualmente nas festas. Voltou para Ramá, mas Samuel ficou. A partir desse momento, ele ficou aos cuidados de Eli, servindo no templo, servindo a Deus. Tá? Vamos adiante. No 12, que nos fala assim: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois tome para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora o hás de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então os filhos de Eli, eles eram perversos. Aqui fala que é filho de Belial, filho do demônio, filho do diabo. Não se importavam com Deus, desrespeitavam e menosprezavam Deus e as ofertas para Deus, né? As ofertas que eram dadas pelo povo para Deus. A lei estipulava que os levitas, eles seriam sustentados, as suas necessidades seriam supridas pelas ofertas do povo, né? Pelo dízimo, que era o dízimo, né? A 10ª parte. Eles eram sustentados pela 10ª parte e também por mais do sacrifício. Os levitas seriam sustentados dessas formas, dessas duas formas. Mas não foi suficiente para eles. Nós vemos aqui vários pecados foram relatados nesse pedaço que a gente leu. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, eles não se contentavam com o peito e a coxa, que é a parte que cabia do sacrifício para os sacerdotes, para os levitas. O peito e a coxa, partes excelentes. Mas ele não se contentava, ele ia lá e pegava parte do que era da oferta. Parte que era para ser ofertada, eles iam lá e catavam também. Outro erro aqui, eles pegavam a gordura, a carne sacrifício, antes de queimar. Antes de queimar a carne, antes de assar a carne, eles iam lá e pegavam a carne para poder pegar a gordura. E a gordura era para ser ofertada ao Senhor. A gordura era parte do sacrifício para o Senhor. Não ficava nada para o sacerdote e para o levita da gordura. A gordura era para ser toda queimada. Eles iam lá e pegavam a carne antes de cozinhar, para pegar com a gordura. Outro erro deles, tá pegando a parte que era de Deus. Proeminentemente, a gordura não ficava nada. Era toda ser queimada. Eles pegavam. E preferiam assar a carne do que comer cozida, que é outro erro. Eles tinham que tomá-la cozida. Eles queriam assar a carne. A gente vê esses vários relatos, fora os outros, né? A gente sabe quem vai ganhar a frente dos filhos de Eli. Eles não tinham temor e respeito a Deus. É isso que acontecia com os filhos de Eli, o Ofni e o Finéias. Vamos adiante aqui no 18, fala assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Diferente do desprezo dos filhos de Eli, a gente vê aqui a devoção de Samuel e a fidelidade dos pais dele, porque sempre iam ano a ano, festa a festa, em Siló, né? Eles compareciam a Siló para participar da festa. Samuel vestia aqui uma túnica de linho, que isso é sinal de que ele era o quê? Um aprendiz de sacerdote, um aprendiz sacerdotal. Ele servia no templo, ele estava vestindo linho, tá? Vamos lá adiante, vamos no 20, fala assim: e Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez o Senhor. E voltavam para o seu lugar.
Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então a gente vê que Ana dedicou a primícia do seu ventre, o melhor dela, a primeira parte, o primeiro filho, ela dedicou ao Senhor. E ele abençoou Ana, fazendo o quê? Lhe dando mais 5 filhos. Deu mais 5. Ou seja, Ana, que a gente percebe que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Não é mesmo. Ana ficou boa parte da vida querendo ter um filho. Deus deu 6. Mas no tempo dele, o tempo de Deus, ela confiou. A gente tem que saber que a bênção de Deus sempre chega. Deus não abandona um servo seu, um filho seu, uma filha. A bênção sempre chega. Ela confiou, ela se derramou, ela abriu o coração. Fez até voto com Deus. Mas o tempo de Deus chegou na vida de Ana. Ela chorava para ter 1. Agora ela tinha 6. Amém? Vamos adiante agora, vamos para o 22, que nos fala assim. Estou aqui, gente. Me perdi. 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízos julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então a gente vê aqui quando Samuel foi deixado com Eli no templo, Eli tinha mais ou menos uns 90 anos. Eli já estava avançado de idade. Então, com certeza, por muito tempo, ele já sabia da conduta dos filhos dele. Ele sabia da conduta. E a gente vê como eles eram perversos. Até as mulheres que iam ao templo, eles tinham relação sexual com elas. E a gente sabe que um é casado. Ou seja, tinha adultério também, né? A gente vai analisando, ver como eles estavam realmente depravados e não temor a Deus. Então ele sabia da conduta dos filhos, mas só começou a ter uma repreensão branda, a dar uma repreensão branda sobre eles, no momento que começou a vir o pessoal falar do que estavam fazendo. Ele sabia. Mas, quando o pessoal começou a reclamar, a falar da atitude deles, que ele veio a ter uma posição de repreender de uma forma bem branda, bem calminha, né? Sobre o relato das imoralidades dos filhos. Eles sabiam, os dois, que estavam errados. Eles tomaram a repreensão do pai, essa censura branda, essa calminha do Eli, mas não adiantou nada, porque eles sabiam que eu estava errado. Mas só que eles realmente desprezavam, o coração deles endureceu. O coração deles, a verdade chegava ao coração deles e mais duro ficava. Eu costumo dizer que o coração, dureza do coração, existem duas durezas. Existe coração duro com uma pedra de gelo, existe coração duro com uma pedra de barro. Quando a luz da verdade, a luz de Deus, a luz da presença, da glória de Deus chega nesse coração duro igual gelo, uma pedra de gelo, ele derrete. Agora, quando essa mesma luz chega em cima do coração duro, com uma pedra de barro, o que acontece com a pedra de barro? O sol bate, endurece mais. Assim era o coração dos filhos de Eli. Assim era o coração do faraó. Bom, é verdade, Deus não quer. Aí fala que Deus queria matá-los. Deus não quer matar ninguém. Deus dá chance de arrependimento. Porque quando vem essa repreensão, quando Deus avisa a Eli, através do profeta que a gente vai ver na frente,
quando chega a oportunidade de ele repreender os filhos dele, Deus está dando oportunidade de arrependimento. Deus pode fazer sem ter que avisar nada. Deus não precisa avisar nada a ninguém. Deus é Deus. Quando Deus avisa, é porque está dando uma oportunidade de mudança. A oportunidade de mudança que eles não agarraram, com certeza. Eles desprezaram. Enquanto isso, né, a gente vê aqui no 26 que o Samuel crescia, sendo agradável tanto a Deus quanto a todos os homens. Ele era uma figura de destaque. Ele estava crescendo de destaque para a honra e glória de Deus. Era um servo do Senhor. E acabou que os filhos de o filho de Eli, Ofni e Finéias, eles acabaram ignorando a advertência, como eu falei, para a própria destruição deles. Então vamos adiante agora, vamos ao 27, nos fala assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode perante mim, para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos guardardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então a gente vai ver aqui que a repreensão do Senhor Eli foi tão severa quanto foi branda a repreensão de Eli aos filhos. Da mesma maneira que foi branda a repreensão de Eli, vai vir ser severa a repreensão de Deus a Eli. Tá? Surgiu um profeta aqui anunciando que a extinção da casa sacerdotal de Eli. O profeta, o que ele faz primeiro? Ele relembra o chamado de Deus. O chamado de Deus aos membros da família de Arão. A tribo de Levi servia como levita, mas a família de Arão é chamada para o sacerdócio. E fala também do que? Ele fala desse sacerdócio que foi dado para a família de Arão, e fala também das ofertas, a provisão generosa que Deus dava aos seus servos. A tribo de Levi dava aos sacerdotes, tá? A toda a família de Arão. Em seguida, o que ele faz? Ele repreende o Eli. Ele repreende o Eli por permitir que a ganância e o apetite voraz dos filhos dele fosse maior, fossem mais proeminentes, fossem mais importantes do que Deus. Fosse mais importante do que tudo que era para o Senhor. Ele estava dando mais honra aos filhos do que honrando a Deus. É isso que ele está falando aqui. Ele primeiro mostra toda a bondade de Deus, chamou para o sacerdócio. Deus era Deus de provisão na vida deles através das ofertas e dos dízimos do povo. Mas ele desprezou o que era de Deus, ele não honrou a Deus, ele não repreendeu os filhos, ele não tomou a posição que tinha que tomar em relação aos filhos. Ele estava honrando mais os filhos do que honrando a Deus. No 30 fala assim: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que tem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Então ele não conseguiu educar seus filhos, ele não tomou qualquer atitude para ensiná-los. Ou seja,
ele falhou como pai, mas também falhou como sacerdote, como sumo sacerdote, porque ele permitiu perversidade, os pecados dos sacerdotes que estavam sob a jurisdição dele, sob a guarda dele. Ele era o chefe. E aqueles que estavam, sacerdotes auxiliares, ele permitiu que fizessem tudo. Ele falhou como pai e falhou como sacerdote. Ele honrou mais os filhos do que honrou a Deus, como eu já tinha falado. Então a gente vê que a promessa divina de sacerdócio perpétuo partia do pressuposto que o sacerdote teria um caráter irrepreensível, o que não era o caso dos filhos de Eli. A perversidade dos filhos de Eli, do Ofni e do Finéias, veio trazer consequências, que foi o quê? O Senhor tirou o sacerdócio deles, da casa de Eli. O Senhor fala que nenhum membro da família de Eli ia chegar a uma idade avançada. Não teria mais velhos na casa de Eli, da família de Eli. O santuário de Siló ia entrar em quê? Em declínio. Que era a guarda deles, que eles se importavam mais com o que era material do que com Deus. Então, isso ia cair em declínio. E a descendência dele, aquele que sobrevivesse, ia ser marcado por quê? Por tristeza e por vergonha. Ou seja, não vai ter mais alegria naqueles que sobreviverem da casa de Eli. Não vai ser uma vida marcada por alegria. Não vai atingir uma idade avançada, vai viver um tempo de declínio do templo, né, o santuário, e a vida desse é marcada por vergonha e por tristeza. Aqueles que sobreviverem, que chegarem a um pouco mais de idade, não uma idade avançada, mas idade varonil, não tinha uma idade certa. Aqueles que chegassem um pouco mais de idade, seria para vergonha e para tristeza. E aqui Deus dá o sinal de todas essas coisas para ele. Qual que seria o sinal de todas essas coisas acontecerem? A morte de Ofni e Finéias no mesmo dia. Esse seria o sinal de que Deus cumpriria com tudo aquilo que foi dito pelo profeta. Dito por Deus, né? Através do profeta. Tá? Então, para terminarmos, irmãos, vamos aqui no 35, nos fala assim: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de rosto da tua casa virá inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Então a condenação de Eli, da casa de Eli, se deu por meio dos seguintes acontecimentos que virão. Aimeleque e seus filhos, exceto Abiatar, são assassinados por Saul, pelo rei Saul. Isso está em 1 Reis 2, 27. Não, 1 Reis 2 não. 1 Samuel 22, do 11 ao 20. 1 Samuel 22, do 11 ao 20. Saul mata Aimeleque e os filhos dele, com exceção do Abiatar. E o segundo relato é que o Abiatar ele vem a se tornar sacerdote, mas ele é expulso por Salomão. Ele é tirado da posição de sacerdote por Salomão. Aí nisso sim, em 1 Reis 2, 27. Tá? O Abiatar, como sacerdote, ele é tirado da posição de sacerdote pelo Salomão, já no reinado de Salomão. Tá? Então, no lugar do Abiatar, entra o Zadok, que ministrou no tempo de Davi e ministrou no tempo de Salomão. O Zadok é o sacerdote fiel que se fala aqui. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. É o Zadok. Tá? Aqui fala o quê? Que vai restar os descendentes de Eli. Aos descendentes de Eli vai restar eles suplicarem por uma função sacerdotal. Não para servir ao Senhor, mas para ter o que comer. Não porque eles queriam servir ao Senhor, mas para ter o que comer. Eles vão suplicar para ter uma função no sacerdócio, uma função no santuário, na obra de Deus, para poder ter o que comer. Porque o levita, ele era sustentado pelas ofertas, né,
do Senhor, pelos sacrifícios, né, que o povo levava ao Senhor. Então você pode falar assim, mas irmão Cristiano, não entendi. Se Deus falou que a casa de Eli seria tirada do sacerdócio, aí Eli morre os filhos dele, como que isso vai se cumprir lá na frente em 1 Samuel 22 e em 1 Reis 2, depois de tanto tempo já tendo morrido Eli e os filhos? Por quê? Então vamos lá, vamos entender isso. Quando a gente fala casa de Eli, não está falando simplesmente da família de Eli e dos seus filhos. A casa de Eli não é somente a família e os filhos de Eli, tá? Quando Deus já chamou Arão para ser o sacerdote, dentro do povo, né, dentro da tribo de Levi, ele tira o Arão para ser sacerdote, e com ele tira os filhos. Os filhos dele também vêm para o sacerdócio, os filhos de Arão. Os filhos de Arão são o Nadab, o Abiú, o Eleazar e o Itamar. Mas sabemos que Nadab e Abiú morreram quando foi levar fogo estranho a presença do Senhor, foram queimar as ofertas com fogo estranho, foi levar fogo estranho na presença do Senhor, eles morreram, certo? Morreram, então Nadab e ficou quem? Como sacerdote. Ficou Arão, como sacerdote, e o Eleazar e o Itamar ficaram como sacerdotes, certo? Ou seja, Eleazar uma casa, Itamar uma casa. Cada um representa uma casa. Eli fazia parte da casa de Itamar, tá? Eli era da casa de Itamar. Aimeleque e o Abiatar que eu falei aqui eram da casa de Itamar, eram da mesma casa, tá? Eli, Aimeleque, Abiatar, Aimeleque e Abiatar vêm depois de Eli, todos eles da casa de Itamar, amém? Então, quando o Salomão tira o Abiatar e bota o Zadok, o que ele está fazendo? Ele está retirando a casa de Itamar e está colocando no sacerdócio a casa de Eleazar. E dali não mudou mais. Tá? Ele tirou a casa de Itamar e colocou a casa de Eleazar. A casa de Itamar, a qual pertencia Eli. Eli é da casa de Itamar. Deu para entender? Creio que sim, né? Então, quando fala a casa de Eli, é a mesma coisa falando a casa de Itamar. A casa de Itamar não vai se manter no sacerdócio. Quando chegar lá na frente, eu vou tirar toda a casa de Itamar e aqueles que estiverem da casa de Itamar, eles vão implorar função sacerdotal só para não faltar o pão, para ter o que comer. E não está fazendo aquilo por amor, mas para ter o que comer. Amém? Entendido, né? Então, amados, terminamos aqui o capítulo 2. Vai ter sido bênção para vocês. Com certeza foi, como foi para mim. O primeiro ministrado sou eu. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado por tudo que aqui foi realizado. Obrigado por teu amor, misericórdia, zelo e carinho para com seus filhos, Pai. Perdoe nossas falhas e nossos pecados, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada, cada irmão aqui que está assistindo esse vídeo, Pai. Que ele venha se tornar uma coluna forte em sua casa, na sociedade, na tua igreja, Pai, um instrumento em tuas mãos para a honra e glória do teu nome. Peço, Senhor, uma semana de paz, semana tranquila, vida na tua presença, Senhor. Sustenta-nos, Pai, somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Nós possamos aprender a cada dia mais a sermos leais ao Senhor, fiéis, devotados ao Senhor, Pai. Homens, verdadeiros homens e mulheres de Deus. Sempre para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que nós diminuamos, o Senhor cresça cada dia mais. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amado, uma semana de paz para você, semana de alegria. Que o Senhor esteja abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Shalom.
paz divina.